Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, olha só, num cenário totalmente natural aqui para fazermos então uma das novas especialidades, né, do manual que foi organizado, atualizado, e é a especialidade, olha só, eu tô com o trabalhinho dela aqui, a especialidade de sábado. Então, eu recomendo para vocês, né, quando forem passar essa especialidade, façam num ambiente, né, em meio à natureza, com as crianças, levem elas para fazer um piquenique, para observar a natureza, para curtirem esse momento e aí também cumprir a especialidade. Ela também pode ser cumprida em família, né? Vocês podem fazer o desafio e deixar para as crianças cumprirem os desafios, então, com os seus pais ou familiares, que seria bem gostoso. Então, vamos lá! Olha só, pessoal, essa imagem que está aparecendo na tela para vocês é a imagem, então, né, dessa nova especialidade. Então, é uma área nova que tem todas as especialidades na área de doutrinas eclesiásticas e é bem interessante. E agora vamos começar, então, com o primeiro requisito. Entender por que, quando e por quem o sábado foi estabelecido como um dia especial de repouso e adoração a Deus. Então vamos lá, pessoal, vocês precisam então identificar três coisas. Por quê, por quem e quando então o sábado, né, foi criado, estabelecido. A especialidade, ela dá alguns versos para que nós possamos ler e identificar então essas respostas. Então, recomendo que você, desbravador, pegue a sua Bíblia. Nós vamos abrir esses versos e ler juntos então. O primeiro é Gênesis capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Então vamos lá. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E o próximo verso ele se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 ao 11. Que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então vamos lá, pessoal. O sábado foi criado por quem? Como nós vimos, né, nos versos lidos, o sábado foi criado por Deus. E quando o sábado foi criado? Então, olha só, o sábado ele foi criado no sétimo dia. Então, a gente tem lá a semana da criação e no último dia, né, no final da semana da criação, Deus, então, ele criou o sábado. E por que, então, o sábado foi criado? O sábado, ele foi criado como um memorial da criação. Ele também é um símbolo de santificação e de lealdade a Deus. E ele é uma bênção divina para toda a humanidade. Porque olha só, Deus ele precisava descansar no sábado? Será que Deus fica cansado? Não, né? Deus não fica cansado, mas ele nos deu o sábado como um presente, para que a gente pudesse, né, correr toda semana, trabalhar, fazer as nossas coisas, e no sábado nós possamos aproveitar então esse dia especial ao lado do nosso Criador. Ao lado de Deus que nos ama tanto e que quer estar ao nosso lado. Hoje em dia, nossos dias são tão corridos, né? Nós temos tantas atividades, fazemos tantas coisas e é muito importante nós lembrarmos disso. Então lembrem-se sempre disso. O sábado, ele é um presente que Deus nos deu. Ele serve para nós lembrarmos, aproveitarmos mais esse dia ao lado dele, para fazermos coisas com a nossa família, em meio aos nossos amigos, aos irmãos da igreja, para nós curtirmos e adorarmos e santificarmos a quem? A Deus, o nosso Criador. O segundo requisito, ele pede então para conhecer qual era o dia que Jesus ele costumava santificar e ir à igreja então para adorar a Deus o Pai.
Então, de novo, né, o requisito ele nos dá um verso para lermos, que é Lucas, capítulo 4, verso 16. Então, olha só, gente. A Bíblia é um requisito extremamente importante para cumprir essa especialidade. Pegue sua Bíblia de novo e vamos ler o verso. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então, olha só, gente. Muitas pessoas falam que o sábado ele foi abolido, né, no Novo Testamento. Mas, olha que interessante, aqui nós acabamos de ler que Jesus, como era seu costume, fazia o quê no dia de sábado? Ele ia à sinagoga, ou seja, ele ia para o templo, para a igreja. Então, Jesus, ele veio aqui na Terra nos dar o exemplo. E um dos exemplos que ele nos deu é guardar, né, o dia de sábado e santificar e adorar a Deus nesse dia. Agora, vamos para o terceiro requisito da especialidade. Explicar, então, qual era o dia que os seguidores de Jesus costumavam santificar e ir para a igreja, então, para adorar a Deus. E aqui, de novo, a especialidade nos traz alguns versos, então vamos lê-los. O primeiro é Atos, capítulo 13, verso 14, que diz o seguinte: De Perge prosseguiram até Antioquia e da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Ainda no mesmo capítulo, verso 27. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Agora ainda no mesmo capítulo, versos 42 e 44. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Agora, o capítulo 17 de Atos, verso 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. E agora o capítulo 18 de Atos, verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Bom, nós vemos vários versículos, né? Aqui está falando dos discípulos de Jesus, Paulo, Barnabé e dos outros discípulos. E aí, qual que é então o dia que todos eles costumavam ir à igreja, pregar o evangelho e adorar a Deus? Bom, o sábado, né? Então, esse era o dia que os discípulos, após a morte de Jesus, continuavam adorando a Deus no sábado, dando o exemplo também. Agora, vamos para o requisito 4. Saber qual será o dia da semana em que os salvos se reunirão para adorar a Deus na Nova Terra. Bom, essa é bem legal, hein? Será que vai ter um dia especial para a gente adorar a Deus lá na Nova Terra? Olha só, o livro de Isaías, capítulo 66, e os versos 22 a 23 falam sobre isso. Vamos descobrir. Lá diz o seguinte: Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Olha só que interessante. Então, aqui no livro de Isaías, nós descobrimos então qual será o dia em que os habitantes da Nova Terra, né, os salvos, irão adorar a Deus? De um sábado a outro sábado. Olha só que interessante. Então, se você pensa que o sábado vai ser deixado, né, quando Jesus voltar, saiba agora que não, que o sábado ele já existia, né, quando o homem foi criado, que Deus ele deu o sábado de presente para gente, né, para o ser humano. O sábado continuou, né, sendo guardado pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus e seus discípulos, por nós, e agora, né, quando tiver Jesus voltado, estarmos na nova terra, todos iremos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. E agora, vamos para o requisito 5 da especialidade. Definir qual o valor do sábado como sinal do nosso relacionamento com Deus. E de novo, o requisito ele traz um verso para lermos, que é
Ezequiel, capítulo 20, verso 20, que diz o seguinte: santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então vamos lá. Qual o valor do sábado, então, como sendo um sinal do nosso relacionamento com Deus? Primeira coisa, o sábado, ele simboliza, né, um sinal de identificação. Então, todos aqueles que adoram a Deus, o Criador dos céus e da terra, vai obedecer aos seus mandamentos e vai guardar, então, o sábado como o dia do Senhor. O sábado, ele demonstra a identidade e a conexão entre Deus e o povo de Israel. Ele também é uma marca da santificação e a sua observância, então, separa, né, o povo escolhido de Deus. Ou seja, ele, então, é um ato de reconhecimento e de adoração. Reconhecimento porque nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador e que devemos adorá-lo a Deus. E, por esse motivo, né, guardamos o sábado e adoramos, então, lembramos do nosso Criador e o santificamos. Agora, vamos para o requisito de número 6. Memorizar e recitar Gênesis, capítulo 2, versos 2 a 3. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia, vai ler o verso e vai tentar decorar. E aí você vai gravar um videozinho para cumprir esse requisito, né? Mostrando que você sabe esse verso de cor. E aí você pode marcar a gente aqui do Hora do Clube. Mas qual é o verso? E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que realizara, descansou no 7º dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Então, esses são os versos, né? Tente decorar aí, grave um videozinho mostrando pra gente que você conseguiu. E agora vamos para o último requisito, o requisito 7 dessa super especialidade. Compartilhar com um amigo como devemos guardar o sábado e quais são seus benefícios prometidos àqueles que obedecem a esses mandamentos. Então, primeiro, vamos descobrir quais são esses benefícios. Está lá no livro de Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Vamos ler juntos. Lá diz o seguinte: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então vamos lá. Qual é a promessa, então, né, que Deus dá para todos aqueles que guardam, então, os seus mandamentos, né? É uma promessa, então, né, de termos a verdadeira paz, de estarmos, né, encontrarmos um porto seguro em meio a tantas dificuldades e coisas que acontecem no mundo. Nós podemos confiar que Deus está conosco, que Deus nos ama e que Deus está aqui, quer nos ajudar. Então essa é a promessa, né? Se você, né, guardar os seus mandamentos, obedecer aos seus mandamentos, você receberá uma paz. E eu não estou falando de paz, que é uma vida sem problemas, não é nada disso. Mas é a paz, é a certeza, aquela confiança de que Deus está com você e de que tudo vai passar e que o melhor está por vir. E agora, né, sabendo então essas promessas, o que você precisa fazer para cumprir esse requisito? Você precisa compartilhar então essa mensagem com um amigo. Então, algumas dicas que eu dou: você pode escrever uma cartinha e entregar para ele. Você pode gravar um videozinho e postar nas suas redes sociais. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode falar pessoalmente, fazer uma visita e falar pessoalmente. Então, essas são algumas dicas. Compartilhe, então, com seus amigos, né, a esperança, a verdade sobre o sábado. Marque a gente aqui do Hora do Clube para vermos vocês cumprindo essa super especialidade. E aí, mais um requisito concluído com sucesso. Espero que tenham gostado e em breve postaremos mais especialidades das novas para vocês irem conhecendo e fazendo também. Aqui embaixo tem o link para vocês baixarem o trabalhinho e um dos recursos. Para ter todos os recursos da especialidade, aí é necessário comprar o nosso kit, tá bom? Que em breve vai sair das novas especialidades, fiquem ligados por aí. Como já falei, recomendo fazer essa especialidade no ambiente gostoso, ao ar livre,
Você pode desafiar, né, seus desbravadores a fazerem com seus familiares também, ou você pode fazer num clube, num acampamento, num piquenique, tá bom? Fico por aqui, agora eu vou curtir meu piquenique e até a próxima especialidade. Tchau, pessoal!